Eu despertei com defesa absoluta, mas só queria ser um depois e ainda encomendei uma cimitarra de 40 metros. Todos os meus colegas ficaram chocados com minha fanfarronice. Eu entrei sozinho na instância de equipe só porque eu também despertei um talento de depois, a natureza da matança. Contanto que eu mate monstros, recebo atributos. Ah, ela realmente entrou sozinha na masmorra de provação do desespero. Como isso é possível? Até mesmo o Goblin mais fraco aqui é um monstro de nível 3. Aposto que em menos de 20 minutos, ela vai sair rastejando envergonhada. Assim que entrei na masmorra, eu vi um Goblin verde, com menos de 1 metro de altura, vindo em minha direção. Eu segurei a cimitarra com as 2 mãos. Meus pés se esforçaram repentinamente e corri rapidamente para a frente. Com um balanço da cimitarra, uma cabeça verde voou. Sangue espirrou por toda a parte. Um monstro que normalmente lutaria comigo por um bom tempo, sob essa cimitarra de mais de 50 quilogramas. Só precisa de um golpe. Ao mesmo tempo, eu senti que meu outro talento havia despertado completamente. Neste mundo invadido por jogos, todos têm seu próprio painel de estatísticas. Eu abri o painel diretamente. O painel mostrava defesa totalmente maximizada e um novo ponto de atributo que podia ser distribuído livremente. Fiquei muito satisfeito. Mas agora ainda estou na instância, já que posso garantir mais de 100% de defesa, então força é depois. Quando aquele único ponto de atributo livre foi alocado para a força, eu senti que a cimitarra, de mais de 50 kg na minha mão de repente ficou 10 kg mais leve. Isso me deixou incrivelmente animado. Em seguida, contanto que eu mate mais 5 ou 6 goblins, não poderei brandir essa cimitarra com uma mão? Se eu combinasse isso com um cavalo Red Ari, um guaio moderno também seria maravilhoso. Antes que eu pudesse me alegrar por muito tempo, talvez fosse o cheiro de sangue. Ou talvez fosse porque eu entrei na instância. 3 goblins que pareciam não ter diferença dos anteriores. Já estavam correndo em minha direção. Com a experiência da primeira vez, desta vez fiquei ainda mais à vontade. A cimitarra foi balançada para frente e um goblin foi instantaneamente dividido ao meio. Os 2 restantes pareciam ter sido estimulados por algo. Eles correram em minha direção ainda mais rápido. No entanto, para esses 2 goblins correndo em minha direção, eu não me esquivei. 2 massas de espinhos bateram pesadamente em mim, emitindo um estrondo alto. Se uma pessoa comum recebesse tal ataque, já estaria aleijada. No entanto, eu estava como se nada tivesse acontecido. Lentamente retirei a cimitarra e a levantei bem alto. Outro golpe foi desferido, ceifando a vida de um goblin. Após 2 golpes, havia mais 2 corpos no chão. 3 pontos de atributo livre, todos alocados para a força. Nesse momento, minha força já havia chegado a 10 pontos. A cimitarra que originalmente exigia 2 mãos para brandir. Nesse momento, com uma mão, posso brandir e avançar, como se estivesse invencível. Para o ataque dos braços de sino, ignoro diretamente a guandão na mão. Cada vez que a brande, leva uma vida de braço de sino. Cada vida representa um ponto de atributo livremente atribuível, mas em apenas 10 minutos. Eu já acumulei 26 pontos de atributos que posso distribuir livremente. Se eu colocasse todos em força, sem mencionar uma classe de saída de nível 1, mesmo uma classe de explosão de nível 3 não seria suficiente na minha frente. Claro, estou falando de atributos de segurança. Classes de explosão têm um ponto especial, que é o quão alto é seu atributo de acerto crítico. O atributo de acerto crítico representa o acerto crítico e a taxa de acerto crítico, mas eu não gosto dessa coisa. Um homem de verdade deve causar 100% de dano. Contar com acerto crítico não é nada. Quando eu realmente aumentar o atributo de força, um soco, uma nuvem de cogumelo, eles ainda têm que contar com a sorte para acertar um acerto crítico. Depois de matar mais 10 braços de sino seguidos, uma luz dourada brilhou em meu corpo. Nesse momento, eu já alcancei o nível 2. Todos os atributos aumentam em 1 ponto, e eu ganho um ponto extra de atributo livremente atribuível. Eu abro o painel. 37 pontos de atributos livremente atribuíveis. Eu realmente quero colocar todos no atributo de força, mas olhando para meus apenas 8 pontos. No atributo de Constituição, hesitei por um tempo e ainda aloquei 15 pontos em Constituição, deixando a Constituição chegar a 23 pontos. Afinal, a Constituição representa resistência e durabilidade. Eu não posso, como um homem de verdade que carrega uma grande guandão, ter que descansar ofegante por meia hora depois de lutar por 3 a 5 minutos, certo?
Os restantes 22 pontos de atributos livremente atribuíveis, todos alocados em força. A força instantaneamente chegou a 33 pontos. Classes comuns geralmente têm apenas 10 pontos. É possível que um atributo único ultrapasse 30 pontos. E agora eu, apenas no nível 2, já alcancei este requisito. É realmente aterrorizante. Agora eu só sinto que sou terrivelmente forte. Se eu encontrar aquele tipo de um braço de sino novamente, eu nem preciso usar a Guandão. Eu posso esmagar a cabeça do oponente com um soco. Enquanto eu pensava nisso, 6 braços de sino apareceram na minha frente novamente. Desta vez, cravei a grande Guandão no chão com força. A extremidade do cabo penetrou diretamente 30 centímetros no chão, firmemente de pé no lugar. Eu cerrei meus punhos levemente com ambas as mãos, movendo meus dedos suavemente, movendo minhas articulações dos dedos, fazendo um som de estalo. Avancei rapidamente. Um soco foi lançado, e a cabeça do braço de sino explodiu como uma melancia. Em pouco tempo, 6 braços de sino já foram todos mortos por meus 3 socos e 2 chutes. Olhando para os 6 pontos de atributos livremente atribuíveis recém-adquiridos, meu coração está extremamente feliz. Nas próximas dezenas de minutos, cantei todo o caminho enquanto olhava para os goblins, indo para as profundezas da caverna Goblin. Cheguei ao ponto mais profundo do covil Goblin e vi o chefe final desta masmorra, o Rei Goblin. O Rei Goblin tinha 3 metros de altura. Ele está segurando uma clava de espinhos que é mais grossa do que eu. No momento em que o Rei Goblin me viu, ele correu como um touro no cio. Entre os pulsos das pernas do Rei Goblin, toda a caverna tremia constantemente, e a clava de espinhos em sua mão foi levantada. Se esta clava acertar, para não mencionar o corpo, os ossos podem não estar completos. Eu originalmente queria usar o Guandão para tentar bloquear o ataque do oponente, mas pensei que meu Guandão custou quase 2.000 baldes cheios. Se fosse quebrado, meu coração doeria até a morte, então joguei a única arma em minha mão de lado, apenas suportando com meu corpo. Com um estrondo, a terra sob meus pés explodiu em uma cratera de meio metro de profundidade. Depois que o Rei Goblin bateu com a clava, não houve a menor parada. A clava de espinhos foi levantada novamente e esmagada violentamente. Depois de 3 vezes consecutivas, metade do meu corpo já havia afundado no subsolo. Felizmente, eu havia aumentado minha força para 33 pontos antes. Com um súbito esforço de minhas mãos, abri o chão. Um salto me levou ao topo da cabeça do Rei Goblin. Um soco não fez com que as cabeças dos goblins explodissem como os goblins comuns. Em vez disso, houve um estrondo. A testa do Rei Goblin estava cheia de sangue e carne. O crânio exposto sob a carne também mostrou rachaduras. O bus de bronze de nível 7 realmente não é tão simples. Eu estava pensando assim, mas o Rei Goblin já estava com dor. Um soco violento foi lançado. Havia mais rachaduras no crânio do Rei Goblin. Depois de me derrubar, o Rei Goblin começou a correr loucamente dentro da caverna. Era a mesma operação de antes. Depois de várias vezes consecutivas, o Rei Goblin de 3 metros de altura finalmente caiu no chão. O corpo do Rei Goblin desapareceu gradualmente, e um baú de bronze flutuou lentamente no chão. Neste mundo invadido por jogos, não é incomum acertar bufos e explodir baús, e uma luz dourada brilhou sobre mim novamente. Nesse momento, eu já subi de nível. Olhando para o baú do tesouro à minha frente, desta vez eu até coloquei a questão de subir de nível. De lado. Abrir baús de tesouro. Esta é a primeira vez na minha vida. Normalmente ouço professores dizendo que alguém abriu um baú de tesouro e encontrou um item lendário, ou que alguém abriu um baú de tesouro e encontrou algum tesouro desafiador do céu. Hoje, deixe-me tentar a minha sorte. Primeiro, eu respiro na minha mão. E então abro abruptamente este baú de bronze. 2 itens apareceram. Xian desapareceu novamente. Revirei os olhos. Que droga! Que porcaria é essa? Que coração vagabundo, não preciso disso. Porque isso é para despertadores de profissão de vida. Quanto a esta massa de lobo, só adiciona 3 pontos de atributo de força. Cortar 3 pequenos goblins me dá mais do que isso. Não é só feio, mas também tem efeito de fúria. Eu não sou um berserker. Qual é o uso desse efeito de fúria? Guardei os 2 itens. Procurei cuidadosamente novamente dentro da caverna dos goblins, confirmando que não havia outros goblins. E depois de procurar por tesouros, sentei-me para descansar. Na verdade, eu estava bastante desapontado com o Rei Goblin. Levei quase 20 minutos para lutar contra esse velho.
Com esses 20 minutos, eu poderia ter derrotado todos os goblins da frente novamente. Embora derrotar o Rei Goblin possa abrir baús de tesouro, há uma chance de encontrar bons tesouros. Mas pensar sobre isso, eu só consegui um baú de bronze. O que de tão incrível poderia sair dele? Abri o painel, 31 pontos de atributos livres disponíveis. Onde devo adicionar desta vez? Devo me tornar um guerreiro pentagonal ou simplesmente seguir em frente? Esquece, vou me preocupar com o guerreiro pentagonal mais tarde. Força bruta sem pensar. Eu vou ser invencível. No instante seguinte, coloquei todos os pontos de atributo livremente atribuíveis. Todos em força, elevando a força a uns terríveis 65 pontos. Atributos de força como esses. Sem mencionar praticantes comuns de nível 10, mesmo um chefe dourado de nível 10 não é páreo para isso. Embora todos os atributos de um chefe dourado sejam mais equilibrados, não como eu. Com uma diferença tão grande, pelo menos um de seus atributos únicos atingiu o nível de chefe dourado. E o ponto mais absurdo é que eu estou apenas no nível 3 agora. Originalmente, na minha mão, havia uma grande guandão pesada, mas agora é leve como algodão. Balancei a cabeça desamparadamente. Parece que preciso trocar por uma arma mais pesada. Saí da instância. Uma onda de luz brilhou sobre meu corpo. No instante seguinte, desapareci no local. Quando abri meus olhos novamente, eu tinha retornado à entrada do reino secreto de teste. A entrada do reino secreto de teste agora estava cercada por todos. Os dois guardiões do reino secreto de teste estavam me olhando com expressões sombrias. Voltando ao mundo real, fiquei um pouco surpreso ao ver tantas pessoas ao meu redor e então falei: todos vieram para a dungeon? No entanto, ninguém respondeu às minhas palavras. Todos ainda olham para mim fixamente. Neste momento, parece que também sinto que a atmosfera ao redor está um pouco errada. A aliança quer encontrar uma desculpa para sair, mas antes que eu possa falar, os dois guardiões do reino secreto de testes que estão ao meu lado, na verdade, abrem a boca com uma cara feia e perguntam: qual o seu nome? De que turma você é? Quem o seu professor conhece? Como vocês souberam tão rápido da minha derrota do Rei Goblin? Depois de derrotar o Rei Goblin, ainda preciso perguntar quem o professor conhece? Assim que disse isso, os dois guardiões do reino secreto de testes que originalmente queriam me questionar cuidadosamente ficaram ainda mais carrancudos. Eles não acreditam nem um pouco nas minhas palavras sobre derrotar o Rei Goblin. Não são só eles. Até os alunos ao redor me olham com desdém. Este é o Rei Goblin. Desde a fundação da escola, quantos anos se passaram desde que alguém disse que poderia derrotar o Rei Goblin? A última pessoa registrada a derrotar o Rei Goblin foi há 30 anos. Naquela época, não havia apenas duas classes de dano alto, mas também dois despertadores de habilidade de dano alto. Os dois guardiões do reino secreto ainda não haviam falado, mas os alunos ao lado já haviam iniciado o modo de zombaria diretamente. Você ainda derrotou o Rei Goblin com uma classe defensiva? Pare de bobagens. Que classe ele despertou? Ele é apenas um despertador de habilidade, e ainda é da linha de defesa. Não falem assim com ele, ok? E se ele realmente tiver matado o Rei Goblin, por exemplo, usando sua cara de pau, matando o Rei Goblin de tanto rir, faz sentido. Despertadores de habilidade defensiva são realmente diferentes. Eles podem até matar o Rei Goblin de tanto rir com seus rostos. Isso é incrível. Neste momento, Zanki saiu lentamente da multidão com um sorriso zombeteiro no canto da boca. Sumo. O que você acabou de dizer? Você disse que realmente derrotou o Rei Goblin? Isso é incrível. Ouvi dizer que o Rei Goblin é um boss de nível bronze. Se você o derrotar, você vai dropar equipamentos. Eu me pergunto que coisas boas você conseguiu. É melhor nos mostrar também. Assim como os outros, Zanki também zomba das minhas palavras. Mas o que ele disse foi um pouco cruel. Os guardiões do reino secreto franziram a testa para o assédio dos alunos ao redor. Eles estavam prestes a repreendê-los para que se afastassem, mas então me ouviram curvando levemente os cantos da boca. Ótimo, acontece que não sei para que servem esses dois itens. Deixem-me mostrar a vocês. O resto das pessoas estava prestes a zombar quando me viram tirar um coração vermelho vivo ainda pulsando, juntamente com um mangual de bronze. Estou divulgando as informações dos dois itens. As informações foram exibidas por completo. Por um momento, todos no reino secreto de testes ficaram sem palavras. Até mesmo os dois guardiões do reino secreto de testes que estavam ao meu lado arregalaram a boca, mostrando um ar de incredulidade.
Um dos guardiões do reino secreto de testes mexeu os lábios ligeiramente, e até sua voz começou a tremer levemente. Isso é impossível. Você realmente matou o Rei Goblin sozinho? Eu não levantei a cabeça, apenas falei levemente. Isso não é óbvio o suficiente? E Zanki, que antes estava com um rosto calmo e despreocupado, agora parecia louco. Ele murmurava incessantemente: isso é impossível. Isso é impossível. Absolutamente impossível. Você é apenas um despertador de habilidades defensivas. Como é possível? Matar o Rei Goblin? Eu não acredito. Eu absolutamente não acredito. Professor, quero denunciá-lo por trapaça. O guardião bateu o pé com força. Uma aura prateada e aterrorizante emanou de seu corpo, e todo o salão do reino secreto começou a tremer levemente. Cale a boca! Um rugido furioso silenciou ainda mais as pessoas que zombavam. Todo o salão do reino secreto de testes ficou em silêncio. Todos os alunos ficaram pálidos, sem imaginar que este guardião do reino secreto era na verdade um especialista de nível prata acima do nível 40. Verdadeiramente aterrorizante. Depois de ver que finalmente não havia mais ruído ao redor, este guardião voltou a colocar os olhos em mim. Seus olhos estavam cheios de escrutínio. Vou perguntar novamente, e você deve responder honestamente. Você realmente sozinho matou o Rei Goblin? Não senti o menor medo de seu olhar inquisitivo. Embora eu possa não ser capaz de vencê-lo, ele não pode fazer nada comigo. A defesa invencível é tão incrível. Com tais habilidades, por que se importar com os outros? Se essa pessoa fosse realmente boa para mim como o professor Wang, eu poderia até dar-lhe um pouco de respeito, mas não vou me importar com essa pessoa. Eu apenas olhei para o olhar inquisitivo do guardião e disse levemente: sim. Não é óbvio o suficiente? Você acha que eu peguei isso na fronteira do continente? O terror prateado e a pressão opressiva esmagaram-me mais uma vez. Peço que responda seriamente. Não estou com disposição agora. Se o outro lado me perguntasse bem, talvez eu ainda resolvesse uma ou duas coisas, mas já que a outra parte tem essa atitude, eu não vou tolerar. De acordo com o artigo 972 das Regulamentações Nacionais, o pessoal do Salão do Santuário Secreto é apenas responsável pela gestão e manutenção do Santuário Secreto. Então você não tem o direito de me perguntar sobre o processo de conclusão, e eu não preciso responder. Depois de dizer isso, fui direto para fora do Salão do Santuário Secreto. O rosto do guardião ficou roxo de raiva com minhas palavras e ele ainda queria atacar, mas foi impedido por outro guardião a tempo. Neste momento, Zanki enfrentou a enorme aura do guardião e a pressão opressiva e se levantou, apontando para mim com o rosto cheio de insatisfação. Sumo, eu não estou convencido. Você deve estar trapaceando. Eu não acredito que você, um especialista em despertar de habilidades de defesa, possa realmente completar a missão. A Masmorra Goblin. Eu quero te desafiar. O que importa para você se eu completar ou não a missão? Sem mencionar que estou ocupado agora, mesmo que eu não estivesse, eu não me daria ao trabalho de aceitar seu desafio. O rosto de Zanki ficou vermelho de raiva. Sem pensar duas vezes, ele desembainhou sua longa espada e cortou diretamente em minha direção. Um dos guardiões quis impedir o incidente. Uma pessoa ao lado balançou a cabeça e ele parou de se mover. A longa espada atingiu minhas costas, colidindo com faíscas. Zanki ficou ali estupefato. Eu virei a cabeça. Levantei minha perna e dei um chute. Zanki voou para trás por mais de 20 metros. Ele bateu na parede do salão de testes e fez um barulho alto. Zanki caiu da parede. Um bocado de sangue jorrou de sua boca e sua cabeça tombou, e ele desmaiou diretamente. Os alunos e até os guardiões ao redor. Todos arregalaram os olhos ao ver esta cena. Eu olhei em volta. Todos viram. Ele foi o primeiro a me atacar. Eu estava apenas me defendendo passivamente. Depois de dizer isso, continuei virando a cabeça e caminhando para fora do salão de testes. Neste momento, outra figura bloqueou meu caminho. Olhando atentamente, era o mesmo guardião que me questionou antes. Eu vi o rosto deste guardião estender uma mão sombriamente. Atacar alguém no salão de testes. Eu tenho o direito de te prender. Você não viu que ele foi o primeiro a me atacar? Eu só vi você chutar alguém para longe e deixá-lo inconsciente. Venha comigo. Depois de dizer isso, o guardião usou força repentinamente em sua mão, querendo me levantar e me levar embora. Já estava claro que a outra parte estava protegendo Zanki. Eu também não me contive nem um pouco. A Glaive Kresenmun cortou diretamente em direção ao oponente. O guardião zombou e mostrou um olhar de desdém. Ele acha que eu,
um recém-desperto com apenas alguns dias, nem sequer cheguei ao nível dele. Embora eu não saiba que meios usei para matar o Rei Goblin, devo ter segredos. Essa é a razão pela qual ele sempre me atacou. Uma longa faca entrou na carne e sangue fresco escorreu lentamente da testa do guardião. Um leve cheiro de sangue permeava o ar. O ar no salão de julgamento parecia ter congelado. A expressão do guardião era de um azul ferrete ao agarrar meu ombro. A mão usou força repentina e queria esmagar minha omoplata diretamente. No entanto, ele descobriu meu corpo. Sólido como uma rocha. Ele usou toda a sua força, mas não conseguiu me causar nenhum dano. Sua expressão mudou de raiva para surpresa, e suas emoções ficaram extremamente sombrias. Ele estava prestes a perguntar algo, mas me viu levantando a guandão novamente e cortando-a violentamente, antes que o outro pudesse reagir. Eu adicionei um chute com força total. O terrorífico poder de 65 pontos explodiu instantaneamente. Chutou o oponente diretamente na parede, respingando grandes quantidades de poeira. Uma figura na fumaça. Saiu voando tão rápido que eu nem conseguia ver sua aparência. A figura já havia aparecido na minha frente. Você está cortejando a morte. Eu já estava preparado para ser derrubado, mas no instante seguinte, vi outro guardião. Eu tenho que matar esse pirralho hoje. O palácio secreto é realmente muito prestigioso. Um guardião de nível prata do palácio realmente está atacando um estudante comum que despertou há apenas 3 dias. Me diga, foi o palácio secreto que te deu essa audácia ou a família Zan por trás de você que te deu essa coragem? As palavras caíram, mas nenhuma figura foi vista, mas uma luz dourada brilhou. No instante seguinte, Zanshin foi jogado para fora e bateu na parede. No ar, a luz dourada desapareceu lentamente, deixando apenas uma cena caótica. No ar, a luz dourada desapareceu lentamente. Só neste momento todos puderam ver a aparência da figura. Vi um homem careca de 50 anos parado no ar. Todos os alunos que viram o rosto dessa pessoa, todos revelaram surpresa. Essa pessoa era na verdade o segurança no portão da escola. O segurança lentamente caiu do alto ao meu lado. A expressão originalmente séria instantaneamente se tornou gentil novamente. Você é um bom garoto. Na verdade, com a força do nível 3, você matou o Rei Goblin sozinho. Muito parecido com o meu estilo da época. Sem mencionar os outros, até eu ainda estou em choque neste momento. Normalmente, eu costumava sair escondido da escola quando o segurança não estava prestando atenção. Foi só recentemente que despertei. Não preciso escapar sorrateiramente. No fim das contas, você está me dizendo que o tio que sempre dorme na guarita é na verdade um especialista de nível ouro? Esse é o verdadeiro chefão, nível 3 de poder. Chutou um especialista prata acima do nível 40 para longe com um único chute? Pare de se gabar. Se não fosse por este especialista nível ouro ter chegado, provavelmente essa desgraça já teria virado picadinho. Foi só porque ele atacou de surpresa que ele conseguiu ferir o especialista prata. Ouvindo as discussões dos alunos ao redor, eu também voltei a mim neste momento, embora minha mente ainda estivesse pensando em uma pergunta. Com alguém assim por perto, quem está roubando meus pedidos de comida? Essa é uma questão séria. Pensando nisso, eu olhei para o segurança com um olhar ligeiramente desconfiado. Velho Wang franziu a testa ligeiramente. Ele sentiu que eu estava olhando para ele de forma estranha, mas ele ainda balançou a cabeça. Com um sorriso no rosto, ele disse: "E aí? Legal, né? Mas você não precisa invejar meu talento e força. Em breve, você será como eu." Eu olhei para velho Wang. O topo de sua cabeça brilhante e careca ainda brilhava com luz dourada. Parecendo ter pensado em algo, eu balancei a cabeça vigorosamente. Eu tenho a sensação de que você está pensando em algo ofensivo. Mas estou feliz hoje, então não vou levar em conta suas pequenas ofensas. Ok, vá para o escritório do seu professor e espere. Eu irei te procurar mais tarde. Eu olhei para o segurança velho Wang, pensei um pouco e balancei a cabeça. Então fui direto para fora do salão de julgamento. Embora eu realmente não tenha medo de morrer e não possa morrer, se lutarmos de verdade, provavelmente eu só serviria como um saco de pancadas. Afinal, a diferença de força é evidente. Eu nem consigo ver os movimentos dos outros. Lutar? Que besteira! Velho Wang está muito irritado hoje. Ele veio e bateu em um dos guardiões do corredor. É difícil para mim prestar contas se você fizer isso. Olhando na direção da voz, um velho de quase 80 anos caminhava lentamente em direção ao salão de julgamento, apoiado em uma bengala. Quando ele passou por mim,
Ele me lançou um olhar significativo, mas não disse muito. Ele foi direto para o segurança velho Wang. Eu não parei e fui embora. Talvez entre meus pares minha força já possa ser considerada invencível. Eu nem consigo imaginar alguém mais forte do que eu agora. Despertar por 3 dias, nível 3 de força, ainda está muito longe. Mas para os profissionais da velha guarda, a diferença ainda existe, então meu atributo de força ainda não é suficiente. Se eu atingir 1000 ou até 10.000 pontos de atributo de força, não importa de onde você venha. Eu vou te esmagar com um soco. Eu estava pensando enquanto caminhava e, sem perceber, já havia chegado na porta do escritório do professor Wang. Quando eu estava prestes a bater na porta, ela foi aberta bruscamente. Vi o professor Wang envolto em uma aura prateada, como se estivesse pronto para brigar com alguém a qualquer momento. Mas depois que ele abriu a porta e me viu, ele ficou surpreso por um momento e então olhou ao redor. Depois de confirmar que não havia ninguém, ele me puxou para dentro do escritório. O professor Wang sentou-se no escritório, olhando para mim sem expressão e disse: "Diga-me, o que está acontecendo?" Fiquei surpreso por um momento. "Não sei, o segurança Wang me disse para esperar por ele aqui, não sei o que está acontecendo." O professor Wang bateu na mesa. "Você ainda não sabe o que está acontecendo? Invadindo sozinho a masmorra dos goblins. Você sabe o quão perigoso isso é? Você esqueceu o que foi ensinado nos livros? Você esqueceu o apoio da escola. Aquele veterano que invadiu sozinho a masmorra dos goblins e acabou sendo, pelos goblins." Cocei a cabeça e disse um pouco envergonhado: "Não pensei muito na época, não pensei muito." "Então no que você estava pensando? Eu te disse para encontrar uma equipe, não para ir sozinho enfrentar a masmorra. Ainda bem que você está bem, mas ouvi dizer que depois que você saiu, você brigou com outros alunos." "O que aconteceu?" "É que eu disse que derrotei o Rei Goblin, e eles não acreditaram. Então eu peguei a recompensa do Rei Goblin, e eles ainda não acreditaram, e então alguém me atacou. Então eu briguei com eles, eu estava realmente em legítima defesa, só por causa disso." "Você brigou com eles? Você sabe que o vestibular está chegando." "O que você acabou de dizer? Derrotou o Rei Goblin?" Eu balancei a cabeça. E então tirei a recompensa por derrotar o Rei Goblin e abri as informações do item para o professor Wang. O professor Wang retirou o dedo que estava apontando para o meu nariz. E então bateu na mesa e gritou: "Bem feito! Essas pessoas merecem ser espancadas. Eles ainda se atrevem a atacar, que descarados! Me diga de qual classe eles são. Eu vou xingar até o professor deles." Enquanto eu ainda estava atordoado, o professor Wang foi atrás de mim. Puxou uma cadeira para mim e me ajudou gentilmente a sentar. "Me diga logo, professor, como você matou o Rei Goblin?" Enquanto falava, o professor Wang me serviu gentilmente uma xícara de chá. Entregou na minha frente. "Matei com alguns socos. O que mais tem para dizer?" O professor Wang sentiu que eu estava enrolando ele. Ele estava prestes a se levantar e bater na mesa novamente, mas o punho dele parou. Com um sorriso no rosto, ele disse: "Você realmente matou com alguns socos." Eu balancei a cabeça. "Realmente matou com alguns socos?" "Alguns socos mataram o Rei Goblin. Então qual é o seu atributo de força atual?" Eu hesitei por um momento, pensei um pouco. "De qualquer forma, será revelado no exame Gaokao." Então eu disse diretamente: "Atributo de força 65 pontos." O professor Wang endireitou as costas e se levantou da cadeira. Até mesmo com um leve tremor na voz, a expressão animada no rosto do professor Wang parou por um momento e então ele se acalmou. "Você tem certeza de que não está mentindo para o professor?" Eu balancei a cabeça e disse: "Não." "Venha, me dê um soco para eu ver." "Você tem certeza?" "Aqui, você está subestimando muito a força de um especialista de nível prata. Meros 65 pontos de atributo de força. Eu não ligo para isso. Relaxe, venha." Meus olhos estavam ligeiramente desconfiados, então eu vou mesmo. Eu dei um soco. O poder violento foi instantaneamente liberado, e a onda de choque derrubou a mesa. O professor Wang tossiu algumas vezes. Limpou o sangue do canto da boca. "Estou um pouco irritado ultimamente." "Você é um bom garoto. Eu estou otimista sobre seu desempenho no Gaokao deste ano." "Que tal? Eu preciso ir ao banheiro. Volto já." Depois de terminar de falar, sem esperar que eu falasse, o professor Wang saiu correndo porta fora. Desapareceu de vista. Correu até um banheiro separado, e então o professor Wang de repente vomitou um bocado de sangue. "Droga! Esse garoto realmente não pegou leve."
Se não fosse meu atributo de defesa também estar em 60 pontos, eu provavelmente estaria gravemente ferido agora mesmo. Esse garoto não é um despertador de habilidade defensiva? Como ele pode ter um atributo de força tão alto? Não é à toa que esse garoto sempre me importunou antes, dizendo que queria ser um depois. Com essa força, ser um depois não é ruim, até mesmo um depois comum. É muito inferior ao seu atributo de força. O professor Wang murmurou enquanto lavava o rosto e ajeitava as roupas. Só então ele saiu do banheiro e voltou ao escritório, olhou novamente para mim sentado do outro lado, bebendo chá lentamente. Meu coração estava cheio de alegria. Com um aluno assim, por que se preocupar em não alcançar grandes resultados? Não, temos que levar para mostrar aos outros colegas. Pensando nisso, Wang Def olhou para mim com uma expressão séria e disse, Xiaomo, a arma na sua mão parece um pouco leve. Que tal? Eu estava radiante por dentro, pensando onde poderia melhorar minha arma. Acontece que quando você quer dormir, alguém te dá um travesseiro. Não hesitei e concordei imediatamente. Escritório da escola. Este é o lugar onde todos os professores trabalham, além dos professores titulares de cada classe. Nesse momento, entrei com Wang Defa com uma expressão sombria. Eu abaixei a cabeça e não disse uma palavra. É demais! Como você pôde invadir a masmorra dos goblins sozinho? Você sabe o quão perigoso é isso? As palavras de Wang Defa rapidamente atraíram a atenção de todos os funcionários, que viraram a cabeça para olhá-lo. Aqueles que estavam um pouco confusos antes, provavelmente entenderam o que estava acontecendo quando viram Wang atrás de Wang Defa. Professor Wang, você está dizendo que este aluno atrás de você invadiu uma masmorra sozinho? Sim, você não acha que é demais? Um estudante que acabou de despertar, sem equipe, sem companheiros de equipe, sozinho, correu para a masmorra dos goblins. É muito perigoso, mas já que ele saiu em segurança, não há necessidade de ficar tão furioso. O vestibular está chegando em alguns dias, então é melhor apenas guiá-lo. Você está planejando anunciar uma crítica e punição em toda a escola? Isso afetará o futuro da criança. Sim, essa criança é um pouco irresponsável. Mas enquanto ele estiver bem, não há necessidade de fazer um grande problema, afinal, isso também não é bom para nossa escola. Acho que ainda é necessário lembrar que alguém invadiu uma masmorra sozinho. Já faz quantos anos que isso não acontece depois que alguém quase perdeu a vida? Eu acho que isso deve ser criticado e punido em toda a escola. Não podemos permitir que outras crianças passem por isso. Isso também é uma lição para ele. Este professor está certo. Deve ser criticado e punido em toda a escola. Acontece que meu aluno passou na masmorra dos goblins e derrotou o Rei Goblin. E se ele não tivesse passado? Quão perigoso teria sido lá dentro? Ele sabia? Com míseros nível 3, ousou invadir a masmorra dos goblins sozinho e ainda matou o chefão? O Rei Goblin é de bronze. Ele nem imagina o quão forte o Rei Goblin realmente é. Um professor estava ouvindo com entusiasmo, mas quanto mais ouvia, mais confuso ficava. Tem algo errado aqui. Você veio para criticar ou para se exibir? Invadiu a masmorra dos goblins sozinho, derrotou o Rei Goblin sem sofrer dano e recebeu uma repreensão pública de toda a escola. Isso é uma crítica ou um elogio? Wang Defa disse, e então? De repente percebeu que todo o escritório estava em silêncio. Pensando nisso, ele imediatamente se aproximou do professor que havia concordado com a repreensão pública e disse, Você acha que isso é demais? Deveríamos realmente repreendê-lo publicamente em toda a escola? Este professor estava quase xingando internamente. Além de se exibir de graça, ainda quer que eu te sirva de escada? Não acha que é demais? Se soubesse que seria assim, não teria concordado com você antes. Mas agora, Wang Defa já estava na frente dele. Ele não teve escolha a não ser responder com a cara amarrada, bem, na verdade. Eu acho que não precisa ser assim. Afinal, o Gaokao está chegando, e isso afetará o futuro dos alunos. Na escola, já ousa invadir uma masmorra sozinho. Imagine o que fará quando sair. Então, sobre este assunto, eu preciso contar para o diretor. Se não dermos a essas crianças uma noção clara, não estaríamos desperdiçando todo esse talento? Simon, você não acha? Eu inclinei a cabeça e disse em voz baixa, o professor está certo. A recompensa por derrotar o Rei Goblin? Entregue aqui, eu vou confiscar. Depois que você se formar, pode vir buscá-la. Quando os outros professores ouviram isso, queriam xingar. O Gaokao e a formatura estão chegando em poucos dias. Que utilidade tem essa confiscação fajuta?
Não podia confiscar no seu escritório? Teve que vir até aqui? Seu cachorro descarado. Só queria se exibir na nossa frente? Por que ser tão complicado? Obedientemente. Peguei o coração do Rei Goblin e o mangual do Rei Goblin. O Wangdef agarrou-os. Com raiva, ele disse, olha só você, olha só você. Só por causa de uma arma de bronze tão podre, você se atreve a invadir a masmorra dos Goblins sozinho? Quanta coragem você tem? Você quer equipamento? Não sabe que pode me pedir? Por que pediria ao professor? O professor pode te negar? Volte para a sala dos professores e reflita. Nós, os professores, vamos estudar o caso. Vamos decidir sua punição. Todos os professores na sala do diretor, Wangdefa xingando o Wangdefa não é à toa. Esperei meia hora no escritório do professor Wang e então vi o Wangdefa, com um sorriso no rosto, entrar lentamente. Quem sabe pensa que o Wangdefa é meu aluno, que eu derrotei a Dungeon Goblin sozinho. Quem não sabe, pensa que ele ganhou 10 milhões na loteria. O Wangdefa sentou-se na cadeira do escritório, pegou um cigarro da gaveta, acendeu e disse animadamente. Ha ha ha, diga, que tipo de arma você quer? Hoje o professor vai te dar tudo, se você continuar tão incrível assim no futuro. Talvez isso entre para os livros didáticos da nossa escola, ou até mesmo de todas as escolas do país. Cada um tem seus segredos, e o professor não vai investigar, mesmo que você revele seus segredos. Ninguém realmente ousaria te atacar abertamente. Mas, se você não disser, o professor não vai forçar. Mas você precisa saber de uma coisa, a raça humana sempre será seu maior apoio. Eu fiquei em silêncio, sem responder. Minha defesa absoluta é chocante demais. Se eu revelar isso, todos vão querer me puxar para suas equipes e me usar como um saco de pancadas para resistir aos danos. Mas eu, com meu coração assassino, não quero isso. Eu pulei esse assunto e disse, na verdade, sobre a arma. Eu só queria que você me ajudasse a melhorar essa glaive, para deixá-la mais imponente e mais pesada. E se ela pudesse evoluir com o meu nível, seria melhor ainda. Assim que eu disse isso, o professor Wang quase se engasgou com a fumaça do cigarro. Pirralho! Que audácia! Uma arma que evolui com o nível? Por que não me pede um artefato logo? Na verdade, um artefato não seria um problema, mas eu estou preocupado que você não consiga usá-lo. Wangdefa disse irritado. Eu não consigo um artefato, mas consigo uma arma que evolui com o nível? O que se passa na sua cabeça? Não viaje tanto. Eu posso te ajudar a deixar essa coisa mais pesada. E aumentar a dureza, e mudar a aparência. Diga. Quanto de peso você quer? Eu fiquei em silêncio por um momento, pensando nos meus atributos de força. Antes, com 6 pontos de atributo, embora eu pudesse levantar uma espada pesada de 50 kg, ainda era um pouco difícil. Agora, com 65 pontos de força, levantar 500 kg não é problema, mas 500 kg é apenas minha força atual. Depois de farmar mais algumas vezes, a Dungeon de Goblin se tornará completamente uma forma de acumular experiência. Isso me deixa um pouco relutante, parece que terei que revelar um pouco sobre minhas habilidades. Depois de pensar um pouco, eu disse, professor, meus atributos de força estão aumentando muito rápido. O Wangdefa não se importou com isso. Quão rápido é muito rápido? 5 pontos por nível, é o suficiente? Mesmo que não seja. 10 pontos já é o limite, certo? Embora seus atributos de força sejam muito altos agora, isso só acontece durante o despertar. Você pode obter esse tipo de crescimento explosivo, e depois, para ficar mais forte, você só pode upar lentamente. Que tal isso? Eu vou te dar uma de 500 kg. Isso é o suficiente para você usar até a hora certa. E então trocar por uma arma de nível superior. Eu originalmente queria explicar, mas de repente houve um estrondo do lado de fora da janela. O vidro quebrou e o segurança Wang, o velho, voou para dentro. Assim que Wang entrou, ele foi bastante dominador. Olhou para o professor Wang e então olhou para mim. Garoto, você quer uma arma, certo? Não ligue para ele, garoto. Você quer uma arma, certo? Assim, se você se tornar o melhor aluno do país no vestibular, eu vou te dar uma de nível 5. O professor Wang olhou para o vidro quebrado de seu escritório com uma expressão de desespero e disse. Velho, que tipo de loucura é essa? Tem porta, por quê? Você tem que entrar pela janela. No entanto, o segurança Wang não se importou com as reclamações do professor Wang. Na escola, por favor, me chame pelo meu cargo, diretor. Assim que essas palavras saíram,
embora eu já tivesse algumas suspeitas, afinal, um especialista de nível ouro. Era impossível ser um segurança escolar como sua identidade na superfície, mas eu não esperava que esse cara fosse o diretor que eu nunca tinha visto em meus 3 anos na escola. E o que me deixou ainda mais feliz foi que ele disse agora mesmo que prepararia uma arma de nível 5 para mim. Nível 5 também é considerado um tipo de arma de crescimento, embora ele e aquelas armas que podem crescer junto com um mestre possam crescer, e não há limite de nível, mas também há uma desvantagem. Isso significa que suas habilidades são fixas, como uma arma de bronze, que certamente terá uma habilidade de arma. O nível prata terá 2, o nível ouro terá 3, e assim por diante. Armas do tipo crescimento não só podem crescer com você, mas também personalizar habilidades. É aí que reside seu verdadeiro valor. Você não acha que, com sua força atual, você realmente pode ser o primeiro do país tão facilmente? Assim que ele disse isso, fiquei um pouco confuso. Minha força de nível 3, 65 pontos de atributo de força. Será que há alguém no país que seja mais forte do que eu? Velho Hugh olhou para mim e disse seriamente: vocês são estudantes comuns, recém-despertados há apenas 3 dias, mas em muitas famílias grandes. Você verá um grande grupo de pessoas que nunca viu antes se juntando à nossa escola e se inscrevendo para o Gaokao. Entre eles, o mais fraco está no nível bronze acima de 20, e alguns são mais fortes. E até mesmo especialistas de nível prata não são incomuns. Você ainda está confiante agora? Claro, se você realmente conseguir o primeiro lugar no Gaokao, não será apenas esta arma de 5 níveis que eu darei. Há também recompensas generosas para o primeiro lugar e o direito de fazer um pedido à Universidade de Pequim King. No entanto, apenas estudantes comuns como vocês têm esse direito. Aqueles descendentes de famílias nobres que despertaram antes não têm essa qualificação. Então, garoto, você ainda está confiante agora? Franzi ligeiramente a testa, contando a partir de agora até o Gaokao. Faltam 6 dias e meio. Minha própria força atual pode subir para o nível prata. Se eu fizer mais algumas masmorras, o primeiro lugar estará ao meu alcance, mas isso é só para mim. E os outros? O chamado Gaokao mais justo é realmente justo? A partir do momento em que você participa do Gaokao, você já entrou na sociedade, e a sociedade nunca foi justa. Vocês só despertam 10 dias antes do Gaokao. Por que o primeiro lugar do Gaokao de todos os anos é o nível prata? Você realmente acha que, em apenas 10 dias, alguém pode praticar do nível 1 para o nível 40 ou mais? Eu franzi a testa. Mas se for esse o caso, então para que precisamos que essas pessoas participem do Gaokao? Para servir de trampolim para aquelas pessoas? Não, não, você está pensando demais. Na verdade, existem 2 listas para o Gaokao, uma para o povo de todo o país e até mesmo do mundo ver. Uma é a lista normal de notas do Gaokao, e a outra, nessas 2 listas. A academia prefere escolher a segunda, porque são diamantes brutos não lapidados. Mas meu pedido para você entrar na lista nacional, tornar-se um verdadeiro campeão nacional. Tem confiança? Eu balancei a cabeça. Jiang Guandao ficou aqui e saiu do escritório. Depois que eu saí, Wang Defa finalmente não conseguiu evitar falar. Você realmente acha que ele pode ser o campeão nacional? Já se passaram tantos anos. Acho que ele tem esse potencial e essa força. Nível 3 já pode ferir o nível prata. Se ele ficar mais forte, o campeão nacional. Não é impossível. A última vez que um estudante comum se tornou campeão nacional foi Bai Shanshin há 50 anos, certo? Depois de sair do escritório, fui direto para fora da escola. Usei o dinheiro que me restava para comprar alguns vegetais e voltei para casa. Abri a porta e dei uma olhada. Não encontrei a figura da minha irmã, então coloquei os vegetais que comprei na mesa e voltei para o meu quarto. Quando eu tinha 12 anos, meus pais desapareceram infelizmente por participar do desenvolvimento de cópias. Ao longo dos anos, eu já adivinhei o fim dos meus pais. E pode-se dizer que fui criado pela minha irmã desde criança, mas infelizmente, minha irmã não é uma desperta, então ela sempre ficou aqui, cuidando da minha vida. Algumas palavras. No entanto, neste mundo cheio de despertos, a sobrevivência de pessoas comuns é muito difícil, então minha família é muito apertada. Felizmente, não é preciso gastar dinheiro para estudar e ainda fornecem 3 refeições por dia, então geralmente, eu também não adiciono nenhum fardo à família. No quarto, estou pensando em como posso melhorar meu nível o mais rápido possível. Cada vez que entro na cópia Goblin,
Há um tempo de espera de 12 horas. Para subir de nível o mais rápido possível ou matar monstros para obter pontos de atributo, você deve encontrar outras cópias. Mas cada cópia no salão da cópia da cidade requer uma taxa de aparição considerável. Com a situação econômica da minha família, é impossível pagar, a menos que eu venda minhas 2 recompensas de cópia, mas essas 2 coisas já foram levadas pelo professor Wang. Sem dinheiro, você não pode entrar na cópia. A cópia da escola é a cada 12 horas. Só pode entrar uma vez. Mesmo que eu entre na cópia todos os dias depois, quando o Gaokao começar. No máximo, seria uma dezena, e como a experiência necessária aumenta a cada nível, talvez eu nem consiga chegar ao nível 10. Embora eu ainda tenha confiança em ser o melhor aluno do vestibular deste ano, isso não seria perder tempo à toa? Pensando nisso, olhei para fora da janela. Talvez eu possa tentar algo. Ir para fora da cidade para lutar contra as cópias selvagens. Mas o requisito mínimo para sair da cidade é nível 5. Ou ter uma pessoa de nível 7 acompanhando. Balancei a cabeça. Parece que depois de pegar a arma com o professor Wang, tenho que subir rapidamente para o nível 5 e sair da cidade para procurar cópias selvagens. A porta se abriu. Uma mulher de 25 ou 6 anos me perguntou: Xiao Mo, por que você voltou hoje? Será que ficou sem dinheiro de novo? Diga, quanto você quer? Balancei a cabeça. Nada, só estava com um pouco de saudade da minha irmã, então voltei para ver. Você é o garoto mais doce. Espere um pouco, vou fazer a comida. Observando a figura de Suyu se afastando, meu coração se acalmou gradualmente. Esta é a minha única família. Só de vê-la meu coração se acalma. Logo, olhei para o farto jantar na mesa e para minha irmã, que parecia um pouco cansada. Senti um pouco de culpa. À noite, conversamos muito sobre o futuro. Sobre despertados, sobre a universidade, e sobre eu arrumar uma namorada o mais rápido possível. Hoje, cheguei cedo ao escritório do velho Wang e peguei minha arma. Wang Def olhou para mim com orgulho. Garoto, nada mal, né? Não é melhor do que aquela sucata de ferro que você usava antes? Assenti e disse: obrigado, professor Wang. Agarrei o cabo da espada e usei força. A glaive foi lentamente levantada por mim. Essa sensação de peso me deixou extremamente feliz. Peguei essa coisa e, segurando a grande cimitarra, fui mais uma vez para o salão de testes. Depois de entrar na instância, um monstro de meio metro de altura já estava correndo em minha direção. A espada levantou e caiu. O corpo do monstro foi dividido em 2. Um ponto de atributo livre distribuível foi ganho. Não hesitei e o aloquei diretamente ao atributo de força, no estreito buraco do monstro. Eu avancei sozinho. Atrás de mim estavam corpos quebrados de monstros. Meu atributo de força também estava aumentando drasticamente. Em apenas 10 minutos, uma luz dourada brilhou sobre mim. Meu nível chegou ao nível 4. Todos os atributos mais 3. Um ponto de atributo livre distribuível mais 1. Matando monstros constantemente para aumentar os atributos. Alocado em força, agora meu atributo de força atingiu impressionantes 90 pontos. Como completei a masmorra do Rei Goblin completamente uma vez antes. Então, desta vez, estou muito familiarizado com a rota. 20 minutos depois, cheguei ao covil do Rei Goblin novamente. Um mangual foi erguido pelo Rei Goblin, apontando para aqueles que ousassem invadir seu covil. Soltando um rugido, parecendo assustador, mas não teve nenhum efeito sobre mim. Em um instante, cheguei na frente do Rei Goblin, um salto com a glaive na mão, cortando ferozmente a cabeça do Rei Goblin. O Rei Goblin pareceu sentir a ameaça. Um mangual de meio metro de espessura foi levantado na frente dele, bloqueando a glaive do tamanho de um brinquedo. No entanto, no momento seguinte, senti uma força enorme vindo do mangual. Meu corpo voou para fora e bateu violentamente na parede da caverna. Eu caminhei lentamente em direção ao Rei Goblin. Com 121 pontos de atributo de força, como você, um chefe bronze de nível 7. Ousa resistir diretamente ao meu ataque? O Rei Goblin soltou um rugido, seus olhos vermelhos de sangue, e correu em minha direção novamente. Acelerei meus passos, pulei alto e, enquanto a espada tremulava, passei pelo Rei Goblin. O enorme corpo do Rei Goblin ainda correu 5 passos para frente por inércia. Então, uma cabeça ciano esverdeada de 1 metro de diâmetro caiu no chão. Outro flash de luz dourada brilhou sobre mim. Neste momento, finalmente completei desta vez. Entrei na masmorra com o objetivo de atingir o nível 5. Cheguei perto do corpo do Goblin Rei.
Este era um baú de bronze que irradiava luz dourada. Deitado lá silenciosamente. Embora essas coisas possam ser inúteis para mim, as coisas abertas no baú ainda valem muito dinheiro. Se este baú não pudesse ser retirado para abrir novamente, eu teria planejado vendê-lo diretamente por dinheiro. 2 itens flutuaram do baú de bronze. Depois que a luz se dissipou, finalmente vi as informações detalhadas sobre esses 2 itens. Pergaminho de habilidade designada. Abrir para aprender a habilidade trajetória desviada para a esquerda. Depois de ver a introdução desta habilidade, meu coração se moveu um pouco. Afinal, vendo outras pessoas usando habilidades extravagantes, como um jovem pode não sentir inveja? Embora essas habilidades extravagantes talvez não me causem nenhum dano, mas ser forte é uma questão de versão, mas ser bonito é uma questão para a vida toda. Caso contrário, eu teria escolhido uma faca em vez de uma glaive no começo? Não é porque a glaive é mais bonita, mais poderosa e mais dominadora? Neste momento, eu ainda estava pensando sobre o que era a habilidade trajetória desviada para a esquerda, mas no momento seguinte, minha expressão caiu imediatamente. Trajetória desviada para a esquerda. Eu não quero que os outros peguem minha arma e possam usá-la diretamente. Introdução da habilidade. Por que você usa a mão esquerda o ano todo? Então sua trajetória tenderá mais para a esquerda. Lembrando da introdução dessa coisa, quase fui sufocado por um bocado de sangue velho. Quando olhei, meus olhos pousaram no segundo item, a parede abdominal do Rei Goblin, com um bônus de 3 na defesa. Vendo essa coisa, fiquei um pouco desapontado com a defesa máxima. Eu realmente não preciso dessa coisa, mas tudo bem, se essa coisa for vendida. Ainda vale um pouco de dinheiro. 3 pontos de atributo de defesa em equipamentos de nível baixo já são considerados bons. Pelo menos é muito mais útil do que o desvio de bala para a esquerda daquele cara honesto. De qualquer forma, eu realmente não consigo imaginar onde ou quem usaria tal habilidade. Depois de colocar todos os 2 itens na mochila, abri meu painel de atributos. Esta onda dobrou diretamente a força. A arma também foi um pouco limpa, mas depois de atingir o nível de guerreiro, eu já posso sair da cidade. Então não preciso ficar preso nesta cópia de Goblin, mas antes de sair da cidade, ainda tenho que falar com o professor Wang e pedir que ele me ajude a obter uma prova. Finalmente, é hora de tentar. Se esse desvio de bala para a esquerda pode ser vendido. Pensando nisso, eu não pude deixar de render os dentes. Esta cópia de Goblin quebrada realmente não me deu nada de útil. É muito desrespeitoso comigo. Acabei de sair da cópia e vi Zanshin passando por mim como se nada tivesse acontecido. Como um guardião do Salão das Provações de Prata, eu não acredito que ele seja tão dedicado. Por acaso guardando a saída da cópia. Obviamente, ele estava esperando por mim. Mas agora que tenho 125 pontos de atributo de força, não tenho medo. Talvez alguns especialistas de nível prata tenham atributos únicos que excedem 200, atingindo o pico de prata. Mesmo 5 ou 600 não é difícil, mas antes, quando meu atributo de força era de apenas 65, um golpe poderia fazer com que o oponente perdesse a defesa, então posso ter certeza de que ele está, no máximo, no início do nível prata. Definitivamente não mais do que o nível 43. O atributo de defesa nem atingiu 60 pontos. Talvez ele seja uma classe de alto dano explosivo. Mas de que adianta sua explosão ser alta? Eu tenho defesa invencível, mas meu soco é completamente diferente. Mesmo que sua velocidade seja rápida, e daí? Eu posso errar inúmeras vezes, mas se você for atingido por um soco meu, você terá ferimentos graves. Mas Anshin apenas olhou para mim e foi embora. Eu também sei que neste salão das provações, esse cara não se atreve a me atacar. Mas uma coisa que posso ter certeza é que esse cara está prestando tanta atenção, que ele certamente não tem boas intenções. Nós dois vamos lutar mais cedo ou mais tarde. Saindo do salão das provações, atravessando a praça da escola, a maioria dos alunos que podem despertar já despertaram. Wang Defa naturalmente não precisa estar na aula. Eu abri a porta e entrei no escritório. Wang Deua, que originalmente estava com uma expressão séria, no momento em que me viu, imediatamente revelou um efeito amigável. Hehe. Xiaomo, por que você voltou? Eu já te dei a arma de manhã. Você quer levar de volta a recompensa por derrotar o Rei Goblin? Embora eu tenha confiscado sua recompensa na frente de tantos professores antes. Mas se você quiser pegá-la de volta, não é impossível, mas você tem que prestar atenção e não deixar outros professores verem. Eu realmente quero dizer uma frase. Velho Wang, você como professor,
Não é um pouco sem princípios? Mas essas palavras são apenas pensamentos na minha mente. Vamos falar sério. Professor, é assim. Eu já estou no nível 5 e quero sair da cidade. Você pode me dar uma nota? Os olhos do professor Wang de repente se arregalaram, e então ele pareceu pensar em algo. E então voltou à calma. Ok, não há problema em abrir uma nota. Mas é mais perigoso lá fora. Se você quer encontrar uma instância, é melhor ir ao Salão do Amor Perdido na cidade. Eu pensei sobre isso. O Salão do Amor Perdido na cidade, a instância de nível 5 mais baixa. Cada entrada custa 10.000 moedas. Eu não vou desperdiçar esse dinheiro, então eu balancei a cabeça decisivamente. O professor Wang não disse muito. Felizmente, assim que ele disse isso, eu imediatamente pensei. Essas duas recompensas de merda. E então eu não pude deixar de franzir a testa. Vendo minha expressão, Wang Defa ficou ainda mais interessado. Conte-me sobre esta instância de Goblin. Já faz tantos anos que ninguém limpou sozinho. Depois de entrar, você não pode mais entrar nesta instância. Caso contrário, eu gostaria de entrar e farmar algumas vezes. Eu peguei um pergaminho com uma cara amarga. Antes que eu pudesse falar, o professor Wang imediatamente me interrompeu com uma expressão animada. Pergaminho de habilidade, coisa boa. Que porcaria é essa? Como você conseguiu uma habilidade tão ruim? Professor, quanto você acha que este pergaminho de habilidade pode ser vendido? Assim que essas palavras saíram, Wang Defa caiu em silêncio. Um pergaminho de habilidade ligeiramente útil retirado por Dan Fan. Não vale mais de 100.000, mas essa coisa tem um preço. Mesmo se for pelo preço mais baixo, são pelo menos 30.000, mas quem compraria? O dinheiro de ninguém é fácil de ganhar. Quem compraria uma habilidade tão inútil? Wang Defa estalou a língua e me devolveu o pergaminho de habilidade, ou então, vá dar uma volta no mercado ali, realmente não sei o preço disso, se não der certo. Guarde-o como lembrança para quando envelhecer. Embora eu quisesse reclamar, ainda tirei outro item, a moeda protetora do Rei Espírito Sepulcral. Entreguei ao professor Wang, mas Wang Defa não pegou, apenas olhou de soslaio e disse, essa coisa ainda vale algum dinheiro, vender por uns 30.000 não é problema. E não falta mercado, deve ser fácil de vender. Assenti e agradeci ao professor Wang. Peguei a ordem de saída da cidade e deixei a escola. Desta vez, meu destino é a da Xia Commerce. Este é o maior comércio de transações de seres extraordinários do país. Primeiro, vendo essa moeda protetora e depois vejo esse pergaminho de habilidade. Se posso vendê-lo junto e, de quebra, compro alguns suprimentos de vida, afinal, pretendo sair da cidade mais tarde. Olá, senhor, em que posso ajudá-lo? Uma senhorita, de aparência doce no balcão da Xia Commerce sorriu para mim. Peguei a moeda protetora do Rei Espírito Sepulcral e o pergaminho de habilidade balística do céu esquerdo e os coloquei no balcão, perguntando quanto valem esses dois. No momento em que vi o pergaminho de habilidade, eu claramente vi um traço de seriedade em seu rosto. Obviamente, pergaminhos de habilidade são coisas relativamente raras. No entanto, quando ela viu a descrição da habilidade, ficou imediatamente perplexa. Em silêncio por um longo tempo, a senhorita não sabia se pegava ou largava o pergaminho de habilidade em sua mão. Ela disse sem graça, essa coisa é bem famosa. Resmunguei por dentro. Como é que uma coisa dessas não faria sucesso? Uma das habilidades mais inúteis já registradas em livros. Entre eles, este foi usado como amostra e entrou para os livros didáticos. Caso contrário, haveria tantas habilidades no mundo. Eu seria incapaz de me lembrar. Eu disse inexpressivamente, então, quanto essa coisa pode ser vendida? Ouvindo isso, eu pude claramente ver a expressão no rosto da senhorita ficar um pouco nervosa. Essa coisa é bem famosa, eu só vi a introdução nos livros, nunca pensei que realmente existisse esse tipo de habilidade. Que tal te ajudar a colocar isso em um leilão? Talvez alguém queira colecionar. Se essa habilidade for vendida a preço de banana, ninguém vai comprar. Se puder ser vendido em leilão, isso seria um milagre. Eu forcei minha vontade de reclamar internamente. Peguei a moeda do Rei Goblin, entreguei e guardei o pergaminho de habilidade. Você pode me dizer quanto vale este equipamento? A senhorita pegou o equipamento, examinou-o cuidadosamente por um momento e depois olhou para mim antes de falar. Este é um equipamento raro de chefe de bronze. Se vendido individualmente, podemos oferecer 50.000. Mas este é um conjunto. Se você coletar a armadura, o capacete, as braçadeiras, as caneleiras e a arma,
Um conjunto de 5 peças. Então podemos oferecer 500 mil. Então você tem certeza que quer vender? Eu balancei a cabeça. Peguei o equipamento de volta, virei-me e fui para a área de itens diversos, vender cada peça por 50 mil. Um total de 5 peças para formar um conjunto seriam vendidas por 500 mil. Qualquer idiota saberia o que escolher. De qualquer forma, faltam 6 dias para o Galcal. Naquela altura, posso farmar uma vez por dia. Se realmente conseguir juntar um conjunto, seria um lucro enorme, mesmo que não consiga juntar tudo. Se vender de novo, o valor de 50 mil por peça de equipamento não vai perder. A única coisa que é uma pena é aquele pergaminho de habilidade. Balancei a cabeça, fui para a área de itens diversos e comprei alguns mantimentos. Então fui para fora da cidade, peguei o bilhete do professor Wang e saí da cidade sem problemas. A 10 milhas do portão oeste da cidade, há uma cópia de 10 milhas, com um nível máximo de entrada limitado a 10. Em teoria, essa cópia deve ser ocupada pelas principais guildas e pelo salão de julgamento. Ou a escola. Alguém já tentou cobrar aqui, mas esta cópia tem uma desvantagem. Ou seja, os monstros dentro são todos monstros de elite de nível 8 e 9, se os despertos comuns cooperarem em equipe. Lidar com monstros de elite comuns não é um problema, mesmo chefes de nível bronze podem lutar com dificuldade. Mas o problema é que há muitos monstros lá dentro, o nível mais alto é apenas 10, mesmo que em grupo. No máximo, apenas 10 profissionais podem entrar por vez, mesmo que seja um grupo de mineração de ouro dedicado. Reúna 10 pessoas, e todos estejam no nível máximo de 10, vestindo o melhor equipamento atual. Enfrentando os monstros por toda a montanha, não há a menor forma, no máximo, é uma questão de quanto tempo eles podem durar. Essa cópia não é algo que despertos comuns possam vencer, eles nem mesmo ganham dinheiro. Ainda pedindo para eles pagarem para lutar contra esta cópia, isso não é dificultar as coisas para as pessoas? Então, depois, gradualmente ficou abandonado. Tornou-se uma cópia selvagem. A razão pela qual escolhi esta cópia como minha primeira cópia é porque há mais monstros aqui. Se o chefe é forte ou não, eu nunca me importo. O que me importa é se há muitos monstros na cópia. Quantos pontos de atributo posso me dar? Quanto aos monstros de elite de nível 8 ou 9, que lixo é esse? Peguei ração seca, carreguei minha guandão e segui em frente, chegando rapidamente ao abandonado. Em frente à instância de Chili Slope. Embora esta instância já estivesse abandonada, ainda vi 2 grupos de pessoas reunidos, discutindo seus planos de entrar na instância. Não prestei atenção a essas pessoas, porque eu já tinha pesquisado online que era por causa da alta dificuldade desta instância que muitas vezes algumas pessoas pensam que são gênios talentosos vêm desafiar. Quanto a se alguém já passou, ainda não foi descoberto online tal existência. Sentei-me no chão para descansar um pouco, peguei comida seca e comi 2 bocados grandes. Então fui direto para a entrada da instância. Quando os 2 grupos de pessoas me viram passando por eles, não puderam deixar de olhar para mim. Afinal, é raro vir sozinho para uma instância. Entre os vários jovens que olharam para mim, alguns pareciam hostis, alguns cheios de ridículo e até alguns pareciam desdenhosos. Eles se consideram gênios talentosos e ainda trazem equipes. No final, esse cara ousou vir sozinho. Eles não acreditam que exista algum gênio que possa limpar sozinho essa instância bastante forte no nível 10. Sem falar em limpar sozinho, é muito difícil até mesmo em equipe. Mesmo em equipe. Ninguém nunca passou esta instância. Eu não prestei atenção aos olhares das pessoas ao meu redor, depois de entrar na instância. O que vi foi um campo que não conseguia ver o fim. Os cantos da minha boca se abriram, revelando um sorriso animado. Existe algum lugar melhor que este? Mais pontos de atributo livres. Fiquei parado, um após o outro, espadachins feitos de palha. Bateram em mim. Eu simplesmente ignorei, nem sequer pisquei os olhos. A guandão pesando 1000 quilos foi levantada no alto, e meus olhos brilharam enquanto eu olhava para os espantalhos que corriam em minha direção. Com uma facada, o espantalho de elite foi cortado ao meio. Um ponto de atributo livre atribuível foi ganho. Embora o monstro de elite de nível 8 não tenha me dado 2 pontos de atributo livre como eu esperava. Fiquei um pouco desapontado. Agora, vendo esses espantalhos por toda a montanha, me sinto animado novamente. Depois de cortar 10 espantalhos seguidos, liguei diretamente o modo Musou. Em apenas 3 minutos. Ganhei loucamente 76 pontos de atributo livre atribuível. Isso não vai funcionar. Existem monstros suficientes.
É que minha velocidade não é rápida o suficiente e meus atributos físicos também estão um pouco atrás. Pensando nisso, não hesitei nem um pouco. 76 pontos de atributo, mais a derrota anterior do Rei Goblin. Após uma ligeira hesitação, os 3 pontos de atributo obtidos totalizaram 79 pontos. 40 pontos foram alocados diretamente para a Constituição e os 39 restantes foram todos para a velocidade, observando o painel de atributos totalmente novo. Sentindo as mudanças em meu corpo, sinto que estou incrivelmente forte agora, especialmente a velocidade original de apenas 13 pontos. Depois que o atributo se tornou 52 pontos, um passo é 10 metros, e isso é sem usar toda a minha força. Se eu explodir com força total, realmente não ouso imaginar o quão rápido a velocidade de 52 pontos pode ser. O atributo de velocidade contém não apenas velocidade, mas também capacidade de reação. As visões que originalmente vieram em minha direção. Agora, contanto que eu queira, posso facilmente evitá-las, mas não há necessidade alguma. Eu aumento o atributo de velocidade não para evitar os ataques do inimigo, mas para reclamar que meu ataque não é rápido o suficiente. Depois de respirar fundo, balancei violentamente para frente e então liguei o modo Musou novamente. Agora posso até ser chamado de louco. Não só a velocidade de matar é rápida, mas a velocidade de movimento também não é lenta. Eu, nível 5, segurando uma guandão de 1000 quilos, lido com monstros de elite de níveis 89 como cortar grama. A defesa de nível máximo ignora ataques. A força de 129 pontos atingiu o padrão de nível prata. É que esses monstros não têm inteligência. Caso contrário, ver uma pessoa assim abrindo Musou aqui, observando os homens de palha caindo um por um. E os atributos livres aumentando loucamente, meu rosto está simplesmente sorrindo. Esse tipo de alegria de colheita. As pessoas comuns não conseguem entender. Mas eu também sei agora porque dizem que você só pode sair da cidade depois do nível 5. Porque antes do nível 5 conta como período de novato. Não é preciso muita experiência para subir de nível, mas depois de atingir o nível 5, a experiência de nivelamento dobra diretamente 10 vezes. De acordo com o livro didático, não é que a experiência de nivelamento dobre 10 vezes. Em vez disso, a experiência normal de nivelamento foi restaurada. 10 minutos depois, os homens de palha no campo gradualmente diminuíram. Apenas um campo de corpos de homens de palha permaneceu. Quando eu balancei outra faca, o penúltimo homem de palha foi dividido ao meio por mim. Neste momento, o céu originalmente brilhante de repente se transformou em uma escuridão. Uma rodada de sangue no céu irradia. Um brilho vermelho estranho. Todos os homens de palha que eu matei no chão ressuscitaram novamente. Depois de ver esta cena, fiquei ainda mais animado. Isso significa que devo varrer todos os monstros novamente? Uma cópia tão boa é realmente rara. Sendo assim, então, aceitarei com prazer. No entanto, todos os homens de palha voaram em direção ao sangue no céu neste momento. Fundiu-se rapidamente. Um brilho vermelho ofuscante brilhou, fazendo meus olhos ficarem turvos. Quando abri meus olhos novamente, uma criatura colossal de 100 metros de altura estava parada na minha frente. Olhei fixamente e uma série de informações apareceu, e no momento em que vi esses dados, fiquei completamente chocado. Originalmente, eu pensava que meus atributos já eram absurdos, mas comparado a essa coisa, eu não passava de um garotinho.